Saúdo a todos com a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe nosso irmão Nicolas por ter nos feito esse convite para participar deste projeto. Amém? Que Deus abençoe Nicolas. Irmãos, eu quero trazer aqui um tema bem interessante que nos fala sobre a essência da adoração. E eu queria ler aqui um versículo em Romanos, capítulo 6, verso 13, a parte B, que nos diz assim: apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então nós vemos aí que é isso que o Senhor, Ele requer, né, e quer ver em nós. É interessante que, falando de essência, né, eu lembrei de um fato interessante, que um certo dia, eu andando na rua, uma vendedora me parou, né, e ali ela tinha várias essências de perfume, e ela disse assim que ali era uma essência bem parecida, né, ao original, né, e ela ainda citou que o original, por ser tão caro, mas aqueles similares tinham a mesma fragrância e com preço bem mais barato. E ali eu pude analisar, né? Ela com muita insistência ainda colocou uma fragrância no meu pulso. Eu pude perceber que aquela essência, ela não fixava como o original, né? Mas ficava ali poucos segundos, minutos, já o cheiro, né, ia embora. Então a gente começa a analisar, quando a gente fala no quesito essência, muitas das vezes nós, como cristão, nós não conseguimos exalar aos outros o bom perfume de Cristo, que é mencionado ali em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, né, que Paulo fala que nós temos que exalar, né, esse bom perfume de Cristo. E muitas das vezes a fragrância da nossa adoração a Deus acaba não sendo original. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos autênticos ali dentro da igreja, ali dentro de quatro paredes, né? E fora dela, né? A questão é fora dela, né? Muitas das vezes nós não conseguimos exalar no nosso ser o cheiro agradável a Deus, né? Numa adoração genuína. É interessante que nós vamos ver ali no livro de João, capítulo 4, verso 23 e 24, nos conta de um diálogo ali que havia entre uma mulher samaritana e o próprio Jesus. Quando ela, naquele diálogo, ela pergunta para Jesus, né, onde e como seria o lugar de adoração. E ali Jesus responde a ela de uma forma bem gloriosa, né, dizendo que não é o lugar e nem a situação que vai identificar um verdadeiro adorador, mas as ações e o comportamento. Então nós vemos aí que a ação e o comportamento é visto por Deus na vida do cristão, na sua vida diária, não só ali entre quatro paredes, mas em todo lugar que o cristão coloca a planta do seu pé, né? Então as ações e o comportamento é que irão identificar os verdadeiros adoradores que possuem a essência, né, autêntica, né, de um verdadeiro adorador, sem mistura, né, com autenticidade. E eu quero trazer aqui rapidamente 3 características de um adorador com essência. Nós vamos ver ali no livro de João, capítulo 12, verso 3, ali nós vemos a primeira característica, que é o verdadeiro o cristão autêntico adorador, ele não escolhe o ambiente para adorar. Então nós vamos ver aí em João, capítulo 12, verso 3, o fato de uma mulher, né, que pegou um vaso de alabastro, né, com uma essência caríssima na época, e ali ela pôde derramar aos pés de Jesus e secar com seus cabelos.
E ali, aquele ato dela foi criticado, que muitos disseram ali que aquela mulher poderia ter vendido aquele nardo puro, né? Aquela essência de grande valor. Mas é interessante que ali, a ponto do unguento exalou sobre toda a casa, né? Então nós vamos ver aí uma característica de um verdadeiro adorador, porque ela não se preocupou com as críticas, e sim ela foi elogiada pelo próprio mestre, né? E aqui a segunda característica está em Marcos, capítulo 10, verso 47 e 48, e ali aparece a segunda característica que nos diz que o verdadeiro adorador, ele não se cala diante das dificuldades. Então nessa passagem nós vamos ver o fato de um homem que ali ele necessitava de um milagre, e ali ele pôde perceber que o mestre estava passando, né? Ele lhe faltava visão, mas ele tinha audição. E ali ele começou a clamar, ele viu ali uma grande oportunidade de receber o seu milagre e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto de muitos disseram para ele: cala, Jesus não vai te ouvir, você está perdendo tempo, não vai acontecer nada, essa atitude vai ser em vão. Mas aquele homem, mais ele ouvia críticas, mais ele clamava, a ponto de Jesus parar, o ouvir e o atender. Então nós vemos aí, nessa segunda característica, que ninguém consegue calar um adorador. Mesmo quando todos criticam, o sufocam, mesmo assim o seu brado chega diante do trono da graça. E terceira característica, irmãos, está em 2 Samuel, capítulo 6, verso 14. E a terceira característica aparece aí, quando diz que o verdadeiro adorador com essência de adoração, ele não se preocupa com as críticas. Nos fala aí da passagem de Davi, quando ele traz a arca de volta para Jerusalém, ali ele se alegra e ali ele não se importa de ser rei, de ter uma coroa, de ter as vestes reais, mas ele se preocupa em ali se alegrar e adorar o Senhor, a ponto dele foi criticado pela sua própria mulher, Mical, que ali criticou a sua atitude. Então nós vemos que Davi não se preocupou com o momento, e sim com a adoração que ele poderia oferecer a Deus, né? E tanto é que a sua esposa, ela foi punida por isso, por tocar na adoração de Davi. Então nós vemos aí, concluindo, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores com essência. Pessoas que não se preocupam com o ambiente, se o ambiente é favorável, nem se preocupa com as dificuldades, se vai favorecer adorar a Deus ou não, e muito menos com as críticas, mas eles se revelam como verdadeiros adoradores com a verdadeira essência. Então que essa palavra venha, né, falar aos corações, né, e desde já eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?